Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. O assunto de hoje é Integration Service. Eu vou falar de Data Flow. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Eu já vou deixar um card aqui em cima da playlist do Integration Service. Eu já fiz outros vídeos do Integration Service. O Data Flow é o componente de ETL, Extract, Transform e Load. É a capacidade que a gente tem de ler o dado da origem, aplicar um algoritmo que altera o formato de dado e escrever algo diferente lá no destino. Então, o Dataflow possui inúmeras opções de transformação e eu vou mostrar algumas aqui na prática. Vamos lá. Introdução ao Dataflow, componente de ETL do Integration Service. Eu vou fazer uso de dois comandos, de duas consultas como origem da carga de dados que eu vou fazer agora, lá do banco AdventureWorks. Vamos imaginar que esta consulta vem de um servidor, chamei aqui de servidor 1, e a outra consulta, essa consulta de baixo, que envolve outra tabela, vem de um servidor 2. Esse é o cenário de uso de Dataflow quando você vai integrar informações que vêm de origens diferentes. Então, aqui eu estou no mesmo banco de dados, mas vamos imaginar que essas duas consultas rodariam em servidores distintos, aí podendo ser até de outros produtos, né? Um SQL, outro no Oracle, por exemplo. Então, já estou com o meu projeto do Integration Service aberto, o pacote Olamundo aberto e vamos começar a implementar o Dataflow. Então, vou puxar aqui o componente de Dataflow, vou clicar na abinha de Dataflow, que é onde a gente edita e implementa o ETL do Dataflow. Quando eu clicar nessa segunda abinha aqui, ó, o toolbox inteiro vai mudar. Preste atenção aqui. E quando eu clicar em Dataflow, o toolbox vai mudar. E agora ele vai me mostrar conexão com a origem, conexão destino e transformação. Vou minimizar tudo para mostrar em detalhes aqui do lado. Minimizei tudo, vou até expandir um pouquinho aqui o toolbox. Então vamos ver. Então repare que eu tenho Other Sources, que são as origens de dados possíveis, e Order Destination, que são os destinos dos dados. Para facilitar o nosso desenvolvimento, existe a primeira área lá em cima de favoritos. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu já deixo aqui em favoritos o que eu uso mais. Então, por exemplo, eu tenho OLEDB Source, OLEDB Destination, OLEDB Command e arquivo TXT. Vamos imaginar que eu use com certa frequência o Excel Source, por exemplo. Então, eu posso pegar aqui o Excel Source, clicar com o botão direito, Move to Favoritos. Então, ele vai aparecer para mim lá em cima. Se eu quiser tirar de lá, eu volto ele para Other Source. Então, é muito comum a gente fazer esse tipo de operação. Então, fora Source, origem e Destination, nós temos um mundo de transformações. Tem as mais comuns em Common e tem as outras transformações em Other Transformation. Vou mostrar aqui duas transformações básicas. Então, vou começar com OLEDB Source. Vou chamar ele de SRV1 para representar que essa consulta está rodando num servidor 1, banco de dados AdventureWorks, e vou colar a consulta. Opa, vamos pegar a consulta aqui. Vou pegar a consulta do primeiro servidor. Pronto, em columns a gente vê a lista de colunas, eu posso até renomear a coluna aqui. Ok, então já tenho a primeira consulta, onde vai puxar os dados do primeiro servidor. Agora eu vou pegar a segunda consulta. Novo OLEDB Source, eu vou chamar ele de SRV2 e vou colar a consulta aqui dentro. Pronto, então tenho as duas origens de dados. Vou mostrar aqui no Management Studio as duas consultas. Vou dar as duas juntas. Vamos ver.
elas têm mais ou menos a mesma estrutura, mas retornam informações diferentes. O Customer ID, o Person Type, First Name, Middle Name e Last Name. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ler essas informações dessas duas origens, mas escrever numa única tabela no destino. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou usar um componente de transformação chamado Union All. O Union All ele recebe dois fluxos ou mais, né, que no meu caso tem dois fluxos, e retorna o somatório desses fluxos e passa adiante o somatório das linhas. Então, vou puxar o primeiro fluxo, vou puxar o segundo fluxo. A grande vantagem, né, você pode pensar, poxa, faz primeiro um Dataflow puxando de uma origem, escreve na tabela. Depois você puxa da outra origem e escreve na tabela. Mas aqui vai rolar em paralelo. A gente tem um desempenho melhor. Vou clicar com o botão direito, Edit. Então, como eu tenho o mesmo nome de colunas, ele já mapeou aqui. Mas poderia ter nomes de colunas diferentes, aí basta escolher e compatibilizar. Vou clicar em OK. Eu tenho a situação de ter um nome desmembrado. Primeiro nome, nome do meio e o last name. E repare que o nome do meio ele tem aqui null, né? Tem ausência de valor. Então, o meu objetivo é escrever no destino, além desse nome em separado, primeiro nome, nome do meio e last name, um nome completo. Então, vamos ver como fazer isso aqui dentro do Dataflow. Eu vou usar uma transformação muito útil, muito comum, que se chama Derived Column. Com Derived Column, eu posso implementar expressões. Então, vou dar um Edit. Como é que funciona o Derived Column? Você tem duas opções aqui. Você pode alterar o conteúdo de uma coluna existente, né? Por exemplo, eu posso selecionar o first name e aqui na expressão tratar o first name. Por exemplo, se tiver nulo, eu coloco uma outra string, por exemplo. Mas eu não consigo aqui alterar o tipo de dado. Vou até aumentar aqui a área. Eu não consigo modificar aqui o tipo de dado. Ok? Então, vou matar esse cara aqui. E vou criar uma nova coluna no fluxo de dados. Ó. New column. Essa nova coluna vai se chamar name. Vai ser o nome completo. Se eu clicar aqui em columns, eu tenho as 5 colunas que estão chegando no fluxo de dados. Eu vou criar uma sexta coluna de nome name. Ela vai ser o resultado da concatenação do first name. Então, ó, clicar, arrastar. Soltei aqui em expressão. Vou aumentar um pouco a área. A expressão vai ficar um pouco maior. Como é que eu concateno? Com mais. Eu tenho o problema do middle name ter nulo. Então, existe uma função, aqui, ó, null function. Existe uma função chamada replace null, onde eu testo uma expressão. Se ela estiver vazia, quer dizer, isto é, com null, eu retorno a outra expressão. Então, vou usar aqui o replace null. Vou concatenar a string vazia para o nome não ficar grudado no outro, e vou puxar o middle name. Então, se o somatório, se a concatenação do espaço em branco, um espaço em branco, mais o middle name, se essa concatenação retornar null, quer dizer, se o middle name for null, essa expressão vai retornar null. Então, eu quero uma string vazia. E vou concatenar com espaço e o last name. O last name está sempre preenchido. Se o last name não estiver sempre preenchido, basta fazer a mesma coisa que eu fiz com o middle name. Então, tenho aqui um tamanho de 205. Ele já somou o tamanho dos três e definiu a coluna com 205. Então, aqui eu posso ter várias expressões. Coloquei só uma. Ok. Bem, agora eu quero escrever em um destino. Então, vou selecionar aqui OLEDB Destination. Vou trocar o nome para Insert. Vou fazer uma inclusão aqui. Vou ligar o fluxo de dados. E vejam que aqui eu seleciono a tabela que eu quero escrever no destino. Aqui vai ser no banco de dados aula, que está até vazio, sem tabela. Mas eu posso, por exemplo,
a partir do que está chegando aqui no fluxo de dados, pedir para ele gerar uma instrução Create Table, olha lá. Aí eu pego essa instrução Create Table, vou lá no Management Studio, por exemplo, e crio, aí eu posso até aumentar essa instrução. Eu já tenho, deixa eu ver aqui o tamanho, o 205, eu já tenho o comando Create Table prontinho aqui embaixo, vou botar 205, e vou rodar lá no banco de dados aula. Então, criei uma tabela chamada Stage Person. Vamos lá, vou clicar em Insert, vou selecionar aula e vou selecionar Stage Person. Ele já mapeou tudo direitinho, porque os nomes são iguais. Se o nome for diferente, aí você tem que ir alterando aqui, selecionando e compatibilizando eles. Ok. Vou salvar. Se eu executar, Execute Task, reparem que ele vai trazer de uma query 635 linhas, de outra query 17 linhas, veja que aqui sai o somatório das duas, e eu escrevi lá no destino 652 linhas. Então, se a gente fizer um Select na tabela Stage Person, veja, a gente tem os dados carregados, inclusive aquela última coluninha com o resultado da concatenação do first name, middle name e last name. Então, tivemos a pequena introdução na prática do Dataflow. Em vídeos à frente, eu vou mostrar mais dessas transformações, de algumas técnicas internas que a gente pode desenvolver durante a carga, transformações. Então, se você gostou do vídeo, manda aquele pacote completo do YouTube para ajudar o canal. Ativa o sininho, curte e compartilha. Fui!